termo ultraprocessados, que é um conceito científico deste processo industrial de engenharia de alimento, quando abacaxi se transforma em suco de pozinho de abacaxi com aroma idêntico ao natural artificial. O abacaxi é o produto in natura. Um abacaxi em conserva, uma compota de abacaxi, é o produto processado. Agora, essa coisa que perdeu os traços do produto original, essa coisa que tem mais aditivo químico do que o produto original, é o ultraprocessado, o suco de pozinho de abacaxi. Como as grandes indústrias de bebidas açucaradas, refrigerantes, indústrias de alimentos ultraprocessados, elas vão se infiltrando na política para permitir que cada vez mais a gente coma pior e adoeça mais. E os conflitos de interesses existentes. Então, quantas vezes a pessoa que ia advogar em prol de uma lei estava ligada financeiramente com a instituição que produzia a lei. Compreender que as empresas de tabaco, elas não podem interferir nas discussões sobre tabaco, na legislação sobre tabaco, porque elas vão sempre interferir em causa própria. Já dos anos 2000, quando sei lá quantos velho, branco, hétero, cis, CEO, dono dessas empresas, fizeram um juramento no Congresso estadunidense de que a nicotina não causava vício no ser humano. Então, já tem um tempo que a gente tem esse acúmulo de que essas indústrias, elas não podem interferir na discussão política. Caso contrário, você não tem uma discussão política. Caso contrário, você tem o império do capital e os congressos nacionais como balcões de negócios da burguesia. As grandes empresas, então a gente está falando Nestlé, BRF, JBS, essas grandes empresas do setor alimentício, elas usaram as práticas e as políticas ESG como uma espécie de maquiagem verde, né, o greenwashing, sem de fato se responsabilizarem pelo impacto social que elas tinham, né, de envenenamento de vidas, pessoas, aquíferos, efluentes, mananciais, poluição plástica. A gente fala da Coca-Cola, que a partir da eleição do Donald Trump reviu suas políticas ambientais. Ela tinha o projeto de cortar o consumo de plástico pela metade, e ela falou, não vou mais, fica para a volta, fica para quando der. A gente já tinha uma área maior do que a França de plástico boiando nos oceanos. Anualmente, a gente estima alguma coisa entre 8 milhões a 14 milhões de quilos de plástico que vão parar nos oceanos. A ONU tem ressaltado que o plástico, ele é talvez uma das maiores ameaças para a vida das gerações futuras. Esses estudos encontraram microplástico no sêmen humano, na placenta humana, no leite materno, no cérebro, no sangue, e às vezes são quantidades mais ou menos uma colher de café. Desde os anos 70 até aqui, a quantidade de plástico que a gente reciclou é ínfima. Então, essas empresas focam nisso. Vamos reciclar, políticas de reciclagem, o simbolinho de reciclável na embalagem, em vez de fazer algo efetivo, né? Que é cortar o consumo de plástico, que é permitir que as legislações sejam feitas para reduzir a produção de plástico, e assim sucessivamente. Sobre plástico no micro-ondas. A gente que é peãozada, a gente leva as marmitas, a gente esquenta as marmitas no micro-ondas. Pronto, você tá minha filha. Você tá comendo plástico. Porque ao ser aquecido, segura na minha mão, nenhuma embalagem de plástico deixa de liberar microplástico. E utensílios de plástico, a espátula, a escumadeira, a colher, em especiais os feitos de plástico preto, que é material reutilizado, né? Normalmente ele era material da indústria de tecnologia, ele era um teclado, ele foi derretido, ele foi convertido. Normalmente, esses materiais eles não podem ser aquecidos.
e a gente os usa para aquecer em ambientes aquecidos. Ou seja, a gente diariamente consome uma quantidade de microplástico que não, assim, é difícil falar sobre. Por que é permitido, então, fazer um recipiente de plástico e falar para você pôr no micro-ondas? Porque esse é o capitalismo, otária. Acorda! Se vai vender, se vai dar lucro, está liberado. O sistema de acumulação é infinito. Existe um momento no qual o capital se vê constrangido de acumular? Não, meu amor. Então, pensa o seguinte cenário distópico. O seu chefe decide mudar o seu nome para João, Maria e o nome da empresa. A partir de agora você chama João da construtora, Maria da loja, seu Zé do supermercado. Pois saiba, essa não é uma distopia, é o cenário presente do capitalismo tardio. Lá no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, em Belo Horizonte, você tem as prefeituras vendendo o direito de nome de lugares. Então, no Rio de Janeiro, você teve a estação Botafogo Coca-Cola. Aqui em São Paulo, você teve o Largo da Batata Ruffles. Lá em BH, você tem a estação central do metrô dos supermercados BH. Então veja se você está entendendo. Não é o seu chefe obrigando você a mudar seu nome. É o seu prefeito, que é funcionário das pessoas, alterando a memória, o patrimônio histórico, o legado imaterial do povo para fazer dinheiro. E para onde vai parar esse dinheiro? Não, porque o meu interesse é esse. A Coca-Cola, que não tem pouco dinheiro, está transformando o nome do metrô da estação Botafogo. E a estação Botafogo foi renovada? E os trens melhoraram? E o número de circulação dos trens melhorou? Porque se nada disso aconteceu, a gente está só sendo roubado, né? Agora, os nossos estádios de futebol, quantos deles já têm nomes de cassinos online, né? Que retiram centenas de milhões de reais de pessoas que ganham Bolsa Família em apostas. Então, essa história do naming rights, ela é uma foto de um livro do Bauman, eu acho que eu tenho ele até aqui, que é Vida para o Consumo. Ai, menina, consegui. Que é esse do seu Zigmundinho, Vidas para o Consumo. É a ideia de que as nossas cidades deixam de ser cidades e elas começam a operar na lógica de vitrine. Imagina, você tem um ponto de referência, só que é uma ótima oportunidade de anúncios. E esse dinheiro nunca é revertido para a população.